Eu gostaria de perguntar uma coisa que vai ser fácil, é um testezinho de memória. Essa semana nós tivemos um dia muito especial. Qual foi o dia mais especial dessa semana? Que passou? Não, o dia mais especial, que amanhã, eventualmente, foi o quê? O Jogo do Brasil, né? Foi o Jogo do Brasil. Quinta-feira, última quinta-feira do mês, né? E na sexta-feira teve um outro evento também que para mim não fez a mínima diferença. Não fez a mínima diferença porque eu não estava querendo comprar nada, que foi a Black Friday, né? E todo mundo passou essa semana falando de duas coisas: do Jogo do Brasil na quinta e da Black Friday na sexta. E aí, coincidentemente, aconteceu que na quinta-feira, mais do que esses dois eventos, nós tivemos o início de um período que é um dos períodos mais significativos do calendário anual de pessoas que conhecem a Deus, que reconhecem a presença de Deus nas suas vidas, que é o momento em que nós nos aproximamos do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outros países é chamado de Holiday Season, a época dos feriados, que começa na última quinta-feira de cada mês de novembro a cada ano, e que é o dia de ações de graças. E o Brasil atrapalhou, né? Mas mesmo que não tivesse tido o Jogo do Brasil, o fato é que ano após ano, a gente que não tem essa tradição, que conheceu essa tradição de uns dias para cá, de uns anos para cá, não é incentivado a pensar nessa época do ano como um ano de comemoração, de celebração, pautadas pela gratidão. É um tempo propício, o ano já está próximo de acabar. Grande parte do que tivemos que viver no ano de 2022, já vivemos, embora obviamente ainda tenha aí mais de um mês pela frente. Nos aproximamos do Natal, que marca no calendário litúrgico o nascimento do Senhor, e do Ano Novo, que é um marco que, ainda que seja um dia como qualquer outro, no imaginário de cada um de nós, representa um divisor de águas, em que nós anelamos, nós expressamos e desejamos no nosso coração, que o ano vindouro seja melhor do que esse ano que está acabando. O que seria uma crítica a nós, na verdade, é uma constatação. A constatação de que nós, como seres humanos, somos muito mais tendentes à ingratidão, à reclamação, à murmuração, do que à gratidão, o reconhecimento, o agradecimento, o louvor por todas as coisas boas que temos vivido, apesar daquelas que também temos enfrentado e que não são agradáveis. A tendência do ser humano é muito mais de esquecer dos benefícios do que lembrá-los e celebrá-los. Não à toa, o Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, porque a tendência natural é se esquecer. Quando Jesus quis dar essa lição, na sua época, ele registra, segundo a visão do evangelista Lucas, um episódio que só Lucas registra, e que é emblemático e fundamental para a gente compreender como é que Deus entende gratidão, como é que Deus incentiva a gratidão, como é que Deus espera a gratidão da nossa parte, e como gratidão é muito mais do que aquilo que nós eventualmente somos ensinados desde pequenininho, quando nossas mães, nossos pais diziam assim: agradeça, meu filho, diga muito obrigado para a moça, quando eventualmente alguém fazia um favor, uma gentileza para nós. Para ver isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, onde é contada uma história, a chamada história da cura dos 10 leprosos, que está registrada em Lucas capítulo 17, particularmente
a partir do verso de número 11 ao número 18, ou não, 19. Lucas 17, de 11 a 19. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles para os sacerdotes, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou para Jesus, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se em terra, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que estavam contigo e foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu lhe convido nesse momento a orar comigo, pedindo a Deus que Deus ilumine e abra o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, auxilia-nos agora, ó Santo Espírito de Deus, a entender, compreender de maneira profunda, verdadeira e transformadora a Tua palavra. Esta palavra que por si só já é suficiente para falar ao nosso coração, porque foi inspirada pelo Teu Espírito. É palavra do Senhor e nós queremos recebê-la como tal. Não apenas contar a história, mas ouvir a Tua voz por meio dessa história. Fala, portanto, conosco, abrindo o nosso entendimento para que compreendamos esta palavra e possamos, de fato, entender qual é a mensagem que ela nos traz a cada um de nós que está aqui nesta noite, ou que está distante participando deste culto, ou que futuramente haverá de ouvi-lo ou vê-lo pelo meio do registro que ficará. Que cada um de nós, ó Pai, em circunstâncias diferentes, sejamos ensinados naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, há coisas muito interessantes nesse texto que me chamam a atenção, mesmo quando eu leio repetidamente e preguei já algumas vezes ao longo da minha história. O primeiro são os gritos que esse texto registra. Se você prestou atenção, há 2 momentos em que se grita nesse texto. E o texto é muito enfático quando diz grita em alta voz. Lucas chega a ter um pleonasmo aqui, porque todo grito, obviamente, é muito alto, mas ele chega a enfatizar e dizer assim: gritou em alta voz. O primeiro é o grito do desespero e da exclusão. Se você olhou bem direitinho no texto, quando Jesus passa por aquela aldeia, que era uma aldeia samaritana, você tem que compreender mais ou menos a geografia. Jesus estava no norte, na Galileia, e ele estava descendo para o sul, na Judéia, porque diz o texto que ele ia de caminho para Jerusalém. Há um outro texto onde Jesus faz esse mesmo caminho, que é quando ele, em João capítulo 4, se encontra também com a mulher samaritana, o que faz com que você deduza de cara que entre Galileia e Judéia, aquela região do meio é a região dos samaritanos. Uma região formada por pessoas que originalmente eram judias, mas que no período do cativeiro babilônico, de alguma maneira se misturaram religiosamente, culturalmente, politicamente, com outras religiões e outros costumes e outras culturas. E quando se estabelecem naquela região, eles acabam tendo não apenas um lugar de culto diferente dos judeus, e esse é o contexto de João capítulo 4,
quando a mulher pergunta onde se deve adorar, porque os nossos pais adoram aqui, junto à fonte que o nosso pai Jacó abriu, e ela estava falando de Sicar, a capital de Samaria naquela época, enquanto que vocês judeus adoram em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Esse era o contexto da conversa. Eles tinham um lugar diferente de adoração, mas eles também tinham perspectivas de vida religiosa, principalmente, diferentes, o que fazia com que, aos olhos dos judeus, eles não fossem benquistos. Novamente me remetendo a João capítulo 4, você lembra que o espanto dos discípulos de Jesus, quando voltam da aldeia, para onde eles tinham ido comprar comida, e veem Jesus conversando com aquela mulher, é porque aquilo era improvável, inaceitável. A própria mulher havia dito: como sendo tu, homem judeu, falas comigo que sou uma mulher samaritana, porque Jesus tinha lhe pedido água do poço. Portanto, eles não se bicavam, eles não se davam bem, eles tinham uma perspectiva em que os judeus se sentiam religiosamente superiores aos samaritanos. Essa é a razão porque, por exemplo, lá no texto de João e aqui também, Jesus provavelmente faz duas rotas diferentes. Lá no texto de João diz o texto que era-lhe necessário passar por Samaria, e não era, não necessariamente. Havia um caminho que hoje está muito mais na área da Jordânia, que circulava a área de Samaria, de modo que um judeu, para se manter puro, não precisava, vindo da Galileia para a Judéia, passar por dentro de Samaria. No caso lá de João capítulo 8, o era-lhe necessário do texto era porque Jesus tinha uma agenda com aquela mulher para encontrar, e por isso que era necessário. No caso aqui, ele provavelmente está usando uma rota alternativa em que ele tangencia essa cidade, uma cidade samaritana. O grito da angústia e do desespero e da exclusão que eu mencionei como sendo o primeiro grito desse texto, decorre do fato de que, ao entrar naquela aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos e gritavam. E, curiosamente, o grito deles era diferente daquilo que era costume que eles gritassem. Em Levítico capítulo 13 e 14, 2 capítulos inteiros da lei do Senhor são dedicados para tratar de como o povo deveria lidar com pessoas que tivessem lepra. Sob a designação de lepra, havia uma série de afecções cutâneas, algumas eram lepra mesmo, hanseníase, e outras não. Mas porque, em caso de algumas delas, o alto poder de contaminação, não é o caso da lepra, de outras afecções cutâneas, eles eram isolados. E quando algumas desses problemas causavam perdas de pontas de cartilagem do nariz, das orelhas, às vezes dos artérios, muitas vezes afetando a parte nervosa do ser humano, daquele que era afetado por isso, eles se isolavam e tinham por obrigação legal dizer, quando alguém se aproximasse a alguma distância mínima, a seguinte expressão: lepra, lepra. E era a palavra que fazia com que a pessoa não se aproximasse, nem tocasse com aquela pessoa, ou tocasse naquela pessoa de maneira inadvertida. Agora, veja, o que era segurança para os outros era exclusão e angústia para quem estava doente, porque ele não podia conviver, ele era isolado socialmente, ele não podia ir para o templo, muitos deles não podiam ter uma atividade econômica produtiva, consequentemente vivia da mendicância, eram, portanto, excluídos e angustiados. Mas, curiosamente, esse grito da angústia, que seria o que deveria ter sido dito quando Jesus chega naquela aldeia, se torna um grito de socorro, de apelo. Era angústia pela situação, era sentimento de exclusão pela situação, mas havia algo de esperança, porque eles dizem assim: Mestre, compadece de nós. Apelavam para a compaixão de Jesus. E compaixão é alguma coisa que, algumas vezes no tempo moderno, tem sido dada uma versão muito suave chamada empatia. Mas compaixão é muito mais. Enquanto a empatia procura sentir o que a outra pessoa está sentindo,
A compaixão de Jesus se coloca na condição de substituir a pessoa na condição em que ela está. Deus é compassivo não apenas porque sente dó de nós, como qualquer outra pessoa sente. Deus é compassivo porque se coloca no nosso lugar, sofre o dano, a angústia que nós sofremos para nos redimir, e o maior exemplo disso é Jesus nos substituindo na cruz. Aqueles homens, ao olhar para Jesus e apelar para a compaixão de Jesus, queriam, na verdade, que Jesus não apenas sentisse o drama que eles estavam sentindo, mas se colocasse na condição deles, podendo resolver a situação. Mestre, compadece de nós. A resposta de Jesus parece ser fria e lacônica. Não tenho muita coisa a ver com isso, siga as regras. Por quê? Porque diz o texto no versículo 14 que ao vê-los, Jesus diz para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Este era o protocolo sanitário da época, porque os sacerdotes eram aqueles que não apenas oficiavam no templo, oferecendo sacrifícios e fazendo orações, mas também eram responsáveis por determinar que tipos de comidas eram mais suscetíveis a contaminações. Os animais impuros da lei de Moisés tinham um aspecto religioso, por um lado, porque muitos deles eram usados para rituais pagãos, mas tinha também um aspecto sanitário, por outro. Eram alimentos que, se uma vez tivessem sido consumidos e contaminasse o acampamento do Senhor, todo aquele povo poderia ser dizimado por uma epidemia, seja lá do que fosse. Os sacerdotes tinham então uma função social, sanitária, como se fossem hoje médicos, como nós temos, que nos avaliam, que nos olham e dizem assim: você está liberado para isso ou liberado para aquilo outro. Quando Jesus aponta para os sacerdotes e diz assim: ide aos sacerdotes, possivelmente no coração daqueles homens, eles imaginavam que o que Jesus estava dizendo é: siga o protocolo. Se tivesse um terceiro ouvindo ali, vendo e presenciando, possivelmente pensaria: Jesus está seguindo as regras. O que eles não sabiam, e um terceiro não saberia dizer, é que por trás da ordem, vai e siga as regras, vai e se apresente diante dos sacerdotes, havia um poder da autoridade maior do universo, aquele que traz cura quando quer trazer, que traz abundância quando quer trazer, que traz livramento quando quer trazer, e assim era. Quando Jesus envia aqueles homens para os sacerdotes, o texto diz que indo eles, veja lá, indo eles, aconteceu que indo eles, aqui na ação, no meio da ação, enquanto a ação está acontecendo, indo eles, foram purificados. E aqui os verbos ajudam, viu? Enquanto a ação de ir era contínua e estava acontecendo, a ação de purificar já era definitiva e cabal. Eles foram purificados, definitivamente purificados. Eles não foram sendo purificados à medida que caminhavam. Na atitude de caminhar que eles caminharam, Jesus já curou. Eles foram purificados. E é aqui que o desenho do segundo grito acontece. O primeiro é o grito da angústia, da exclusão, revestido de esperança. Mas há um segundo grito. Por quê? Porque diz o texto, a partir do verso 15, que não o 10, mas um dos 10, percebendo que estava curado, veja aí, vendo que fora curado, versículo 15, ele toma uma decisão. Ele volta na direção oposta que ele estava indo, e que os 9 provavelmente continuaram indo para se apresentar ao sacerdote, e independente da liberação do sacerdote, percebeu que estava purificado, e percebendo que havia sido purificado, volta e diz o texto, dando glória a Deus em alta voz, e novamente o alta voz se apresenta. Então você tem um alta voz no início, da angústia, do desespero, revestida de alguma esperança. E você tem uma alta voz da gratidão que faz alguém voltar para o benfeitor, agradecendo o benefício que foi recebido. E dentre uma coisa e outra, se encontra a gratidão. A gratidão é o que acontece entre um grito e outro. E quais são os elementos dessa gratidão, que provavelmente é aquela que você deve ter no seu coração? A primeira delas, a profunda constatação da sua necessidade, porque só é agradecido quem sabe que precisa.
Se tem alguma coisa que é difícil, é você dar um presente a quem não quer receber, a você fazer o benefício a quem acha que não precisa, a você ajudar quem acha que não precisa de ajuda. A maior dificuldade do mundo, no caso como esse, é convencer que a pessoa precisa, mas aqueles homens não precisavam ser convencidos, eles sabiam todo o drama de ser leproso. E, consequentemente, quando eles veem a sua carência, o primeiro elemento da gratidão acontece. Ninguém é grato se não entender que precisa daquilo que ele eventualmente no futuro vai agradecer. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês: o ingrato no futuro é, na verdade, o autossuficiente do passado. Preste bem atenção. Se você ligar uma coisa com a outra, você vai descobrir que as pessoas mais ingratas são as pessoas mais soberbas e autossuficientes, que não reconhecem que precisam do outro e, portanto, não valorizam o benefício que receberam. Então, se tem alguma coisa que começa a ser gerada no seu coração em forma de gratidão, é você reconhecer-se como dependente de Deus. É você largar da soberba que precede a ruína, entender que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, que você é carente e necessitado, por mais que você tenha as melhores condições de vida. É isso, por exemplo, que o salmista diz no Salmo 40, quando diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E quem era o salmista? O rei Davi. Certamente ele não era carente porque passava fome, certamente ele não era carente porque dormia ao relento. Ele era o rei, ele tinha um palácio, ele tinha toda a condição, mas ele entendia-se como carente porque ele sabia que dependia de Deus. Primeiro elemento da gratidão: reconheça que você depende, e principalmente que você depende de Deus. Em certo sentido, quando isso acontece, você também reconhece que depende dos outros. Grande parte da dificuldade da gente entender como a gente depende dos outros é porque, no fundo, a gente tem a ilusão que nem de Deus a gente depende. Mas quando a gente tem consciência que depende de Deus, a gente depende dos outros. Não existe uma única pessoa nesse auditório, nem naqueles que estão me assistindo pela internet, que possa dizer assim: na minha vida eu nunca precisei de ninguém, nunca contei com ninguém e nunca recebi ajuda de ninguém. Tem alguém aqui? Por favor, se apresente. No entanto, no dia a dia, muitos lidam com isso, com uma autossuficiência tal, que parecem ser uma ilha, se fecham e não abrem mão dessa autorreclusão, autossuficiente, orgulhosa, de Deus e dos outros. Isso explica em muito as dificuldades de relacionamento, aquilo que a gente diz que os outros são e que na verdade tem a ver conosco. Muitas vezes quem se isola somos nós, porque quando nós nos abrimos para depender dos outros, significa que vamos receber favor dos outros, e se tem alguma coisa que o orgulhoso não gosta, é ficar devendo favor aos outros. Por isso que o orgulhoso não pede ajuda, nem de Deus, nem dos homens. Então, o primeiro elemento é uma profunda consciência e constatação da dependência que precisa haver. O segundo elemento que está ali é o reconhecimento do benefício em si. Eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar as coisas, a seguinte cena: 10 homens enrolados em trapos, alguns deles ainda sujos, muitas vezes apenas com o olho do lado de fora, porque o rosto já estava desfigurado, as mãos já desfiguradas, e ele completamente enrolado, caminhando numa estrada poeirenta em direção a Jerusalém. E de repente o vento dá, e aquela cobertura sobre a cabeça sai da frente do rosto, e o outro que está ao lado olha espantado e vê que a lepra acabou. E aí então desenrola o seu próprio braço e vê que a sua própria lepra também acabou. E aí então ousa tocar no outro e desenrola o outro e vê que a lepra toda do outro tinha acabado. Isso aconteceu com os 10. Diz o texto que todos constataram o benefício recebido. Todos foram purificados, sem nenhum tipo de distinção ou acepção. Todos, preto, branco, alto, baixo, que merecia, que não merecia, que era bom pai, que não era bom pai, que era bom filho, que não era bom filho, porque o benefício
é produto do coração bondoso do benfeitor e não do mérito do beneficiário. Preste bem atenção nisso. Benefício não é porque você merece, é porque você precisa. Chama-se misericórdia. É quando, porque Deus é bom, Ele é benigno para com você. Porque Ele é compassivo, Ele age com compaixão com relação a você. E o que acontece é que aqueles homens viram isso, constataram isso, e era importante que eles reconhecessem isso. Não existe gratidão sem reconhecimento. Não existe gratidão sem você dizer qual foi o benefício. Quando o salmista diz, e não esqueça de nenhum só de seus benefícios, preste atenção na frase. Não se esqueça de como Deus é benigno genericamente para você. Pontue, não se esqueça de nenhum sequer de seus benefícios. Você consegue registrar? Vai escrevendo. Você consegue lembrar? Vá nomeando. Coloque a lista, veja quantos forem. Lembre do hino, conta as muitas bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, conte os benefícios, pontualmente, lembre, vivencie de novo a angústia antes do benefício ter acontecido, relembre a circunstância, quem estava presente, qual era o seu estado de espírito antes daquele benefício acontecer, volte no tempo, volte na história, veja como hoje está melhor do que antes, naquele aspecto específico, perceba isso, é isso que significa reconhecimento, e aqueles homens reconheceram, diz o texto, que eles entenderam que estavam purificados, e este é o segundo elemento, a compreensão do benefício recebido, mas vá além, mesmo no reconhecimento, uma coisa é você constatar o reconhecimento, outra coisa é você constatar o valor do reconhecimento, do benefício, desculpe. Preste bem atenção, na cabeça daqueles homens, não era só a pele que tinha voltado a ficar boa. É o que eles começaram a pensar, agora eu vou poder, o que eu não conseguia antes, agora eu vou fazer. Aquilo que naquela época eu não fiz, eu vou fazer. Aquele lugar onde não pude estar, agora eu vou poder estar. E isso vai se avolumando em termos de valor, que o mero reconhecimento deixa de ser uma coisa contábil. Tantos benefícios, começa a ser alguma coisa pesada. O peso do benefício começa a ser glorioso, grandioso, magnífico. Conte os benefícios que Deus fez na sua vida, mas não como uma contagem contábil, numérica, quantitativa. Entenda as implicações valorativas daquilo que Deus fez com você. Eu poderia agora digressar aqui, assim, longamente, com o simples fato de estarmos aqui. Vamos brincar daquela brincadeira que usávamos na infância, que é aquela brincadeira de congelar. Congela agora, de onde você está? Pare, não mexa, por favor. Deixe só o seu pensamento agora pensar. Que privilégio é esse você estar aqui? Imagine se você não tivesse nascido no país que você nasceu. Que você não tivesse tido a vida que você teve até agora. Que nunca tivesse sido falado para você sobre a pessoa de Jesus. Que nunca tivesse acontecido de você ser tocado por Deus e não apenas saber que Jesus existe, mas se tornar um filho ou uma filha dele. Imagine agora, as vezes que ao longo da sua vida você passou por situações em que uma mão invisível lhe livrou de algo que você só depois percebeu o que seria de terrível na sua vida se tivesse acontecido. Aqui, literalmente, o céu é o limite. E eu acho que Deus, de maneira exaustiva,
joga em cima de nós todos esses detalhes, se nós nos dedicarmos a pensar e refletir sobre eles, para que sejamos tão exauridos, tão impactados, tão assombrosamente impactados com os benefícios de Deus, que digamos assim, Deus é demais, é glorioso demais, porque é desta constatação que surge o terceiro elemento da gratidão. O primeiro é a sensação e convicção de dependência, o segundo é o reconhecimento do benefício, mas o terceiro é o que distingue esse homem dos outros 9. Os outros 9 também foram purificados, também reconheceram o seu benefício, ainda que de maneira contábil, mas quando ele volta e dá glória a Deus, a gratidão se fecha como um ciclo transformador da vida daquele homem. Veja o que é que acontece aqui. Um dos 10, vendo que fora curado, versículo 15, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Primeiramente ele voltou mudando de direção, algo parecido com o que acontece com aquela palavra que nós traduzimos por arrependimento na Bíblia, que é mudança de mente, mudança de direção, metanoia. Houve uma metanoia nele. E simbolicamente a metanoia é: eu não preciso mais do sacerdote para me dizer o benefício que eu recebi, eu vou voltar-me para o benfeitor, que a despeito de qualquer coisa já me beneficiou. Ele se volta, mas ele não se volta da mesma maneira como ele estava indo. Ao invés do grito da angústia e da exclusão, com um resquíciozinho, um restinho de esperança, ele agora volta com uma alegria tremenda e com uma voz que dizia: glória a Deus. Ele glorificou a Deus, o seu benfeitor. Gratidão é a expressão concreta, preste bem atenção nisso, para que não fique de boca para fora. Gratidão é a expressão concreta, diária e contínua, de você reconhecendo quem Deus é e o que Ele fez por você, viver para a glória dEle. Não existe gratidão se não transformar a vida de alguém numa vida para a glória de Deus. Então a sua vida é transformada para que, por causa do benefício e movido pela gratidão por este benefício, você consagre a sua vida para a glória de Deus. De modo que, se tem alguma coisa que para mim caracteriza alguém que realmente é grato a Deus, é que ele deixa de viver para si mesmo para começar a viver para a glória de Deus. Ele continua trabalhando no mesmo lugar, com certeza. Ele continua vivendo a sua vida cotidiana, na maioria dos casos, sim, mas numa perspectiva diferente. Ele começa a entender que aquele emprego, que aquele estudo, que aquele relacionamento, que aquela circunstância não são um fim em si mesmo. Eu tenho enfatizado isso várias vezes para a igreja nos últimos tempos. É que a pior maneira de um crente viver é como qualquer outro viveria. O crente não vive como qualquer outro viveria. Ele vive numa perspectiva diferente, ele faz as mesmas coisas que são justas, dignas, legítimas e morais que outra pessoa vive e faz, mas numa perspectiva diferente, com uma motivação diferente, com um propósito diferente. Se não é assim, ele reconheceu, porque ele era dependente, ele volta-se, ele dá glória a Deus, mas isso não tem completude, concretização, continuidade na vida dele. É o que muitos de nós eventualmente podemos estar vivendo. Naqueles 30, 40, 50, 1h30 de culto, nós somos lembrados de quão maravilhoso, compassivo e bondoso é, e nesse momento nós somos gratos a Deus, mas quando saímos daquela porta para fora, a nossa gratidão a Deus não se concretiza numa vivência para a glória de Deus. Aquele homem mudou a vida dele, gente. Ele descolou-se dos outros 9, ele voltou-se, e com a mesma força que ele passou a vida toda, quem sabe, gritando lepra, 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 ele agora gritava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E não apenas gritava. Por quê? Porque o texto diz que, uma vez ouvindo isso, Jesus, ao final, diz: levanta-te, vai, pois a tua fé te salvou. Espera aí, quando foi que esse homem exerceu fé aqui nessa história? Onde é que diz que ele creu? Bom, se você olhar direitinho, tem vários momentos em que ele creu. Primeiro, quando ele pede a Jesus, Jesus diz: vai aos sacerdotes.
E ele obedientemente vai, porque fé não é o que você sente, é o que você, confiando, você faz da parte daquele que me manda fazer alguma coisa. Fé se concretiza em obediência. A obediência que ele expressa aqui é a expressão da fé. Mas a gratidão por si mesmo também é expressão da fé, porque ele reconhece o benefício e dá glória a Deus. Ele se prostra, olha só, ele se prostra. Nós estamos falando, queridos, preste bem atenção, voltando ao contexto, de um samaritano que era odiado e odiava judeus, se prostrando numa aldeia de samaritanos, provavelmente às vistas de outros, aos pés de um judeu. Era algo absolutamente inusitado. Só a graça de Deus que era produzido naquele momento poderia promover esse tipo de situação. Aquele homem se volta e aí Jesus aproveita para dar a lição que basicamente era e é a lição que eu quero transformar para vocês aqui. Veja, Jesus no verso 17 diz assim: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar a glória, senão esse estrangeiro? E a lição é, nem sempre, de onde mais se espera a gratidão, e de onde mais se deveria existir na gratidão, é de onde vem a gratidão. E Jesus pergunta: você está entre os 9? Ou você é o 10º que voltou, mesmo sendo você um estrangeiro? Queridos, chegando à conclusão da minha mensagem de hoje, eu gostaria de, mesmo tendo o jogo do Brasil amanhã, e consequentemente temos a concorrência de uma Copa fora do tempo, e mesmo que o ano tenha sido muito difícil para você, que você tenha a tendência de recordar-se das coisas ruins que aconteceram no ano, e que talvez algumas delas você não está vivenciando, deixa eu lhe dizer uma coisa: a começar do fato de que você está vivo, nem que seja para reclamar, já é um motivo para agradecer. Preste bem atenção nisso. Nem que seja para reclamar, se você está vivo, já é motivo para agradecer. Agora, não reclame não, porque amarga seu coração e você deixa de receber a maior bênção de quem recebe a graça de Deus. Porque se tudo que vem de Deus se traduz numa palavra chamada graça, favor e merecido, tudo que vem do homem para Deus se traduz numa palavra, gratidão, o reconhecimento devotado à graça recebida. Gratidão é o reconhecimento devotado à graça recebida. Portanto, aproveite essa época do ano e comece a celebrar. Comece a celebrar, comece a agradecer. Comece a celebrar, comece a se preparar. Natal não é tempo que a gente apenas pensa na ceia de Natal. Natal não é aquele que a gente pensa na roupa que vai comprar. Se a Black Friday foi até hoje, vai continuar. E eu ainda quero ser beneficiado, comprando o que eu não preciso, pelo preço que não vale, para agradar quem não merece. Vá mais, vá além. Vá mais, vá além. Aproveite essa época do ano. Celebre muito a vida. Daqui a pouco a gente vai estar se preparando para o Natal, lembrando que a maior expressão da graça de Deus se concretizou quando Jesus veio ao mundo. Daqui a pouco a gente vai estar projetando os nossos sonhos mais profundos, a nossa esperança mais forte do ano que vem, independentemente das circunstâncias sociais, políticas e econômicas. Deus não se prende a isso. Se prendesse, você já tinha estado em situação muito pior, por outros problemas muito mais sérios que você já vivenciou e Deus lhe livrou. Eu quero lhe incentivar profundamente a você dizer agora à sua própria alma as seguintes palavras: minha alma, bendiga ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem lhe dado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.